Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Sérgio Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre persistência, que está de uma certa forma conectada com a coragem que nós refletimos, nas últimas semanas. Então, para nós darmos início à nossa reflexão de hoje, vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor, bondade e misericórdia, gratidão pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui aprendendo com os ensinamentos benditos do Mestre Jesus. Que possamos, Senhor, nos abrir mentalmente e espiritualmente para absorver e colocar em prática no nosso dia a dia essas pérolas de amor, de luz, para que consigamos refletir a Tua verdade e bondade no nosso dia a dia. Olhe por cada um que nos acompanha, que sejam visitados pelos anjos e mentores que nos guiem em nossas dificuldades e no passo a passo do dia a dia. Que assim seja. Muito bem. Então, para nós darmos início à nossa reflexão de hoje, vamos ler o nosso Evangelho de Lucas, comentado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E o Evangelho de hoje é o seguinte: Lucas, capítulo 11, versículo 10. Pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra. Acharemos sempre. Ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Mestre, quando assegurou resposta adequada a qualquer que pedir. Importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente, receberemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto de nossa solicitação. Asseverou Jesus: quem busca, acha. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não expendemos uma hipótese, examinamos uma lei. Para os que procuram ladrões, escutando os falsos apelos do mundo interior que lhes é próprio, todos os homens serão desonestos. Assim ocorre aos que possuem aspirações de crença, acercando-se desconfiados dos agrupamentos religiosos. Nunca surpreendem a fé, porque tudo analisam pela má fé, a que se acolhem no dia a dia. Tanto experimentam e insistem, manejando os propósitos inferiores de que se nutrem, que nada encontram, efetivamente, além de todas as desilusões que já esperavam. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. Inegavelmente, no campo de lutas chocantes como a esfera terrestre, a caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito, pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca do bem, no entanto, é mais difícil. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. É indispensável, pois, muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa, porquanto o Mestre afirmou: quem busca, acha, e acharemos sempre o que procuramos. Que assim seja. Muito bem. Esse evangelho lindo, comentado por Emmanuel, nos traz uma premissa, como ele mesmo disse, que é uma lei do universo, que tudo que a gente emite retorna para a gente. Tudo que é produzido por nós, em algum momento e de alguma forma, tende a retornar e nos afetar. Isso vale para o bem e para o mal e para todas as coisas que nós emitimos. Dito isso, Emmanuel vem nos falar: o Mestre Jesus ensinou: quem busca, acha. Quem procura, vai descobrir. Mas a gente tem que ter muito claro o que é que nós estamos emitindo, procurando e buscando. Porque muitas vezes, da boca para fora, nós falamos: ai Deus, eu quero paz, eu quero alegria, eu quero felicidade, eu quero prosperidade financeira, eu quero um amor em minha vida. Mas no íntimo, muitas vezes, no dia a dia, no pensamento, quando não está no meio de uma prece rogativa, o que está emitindo para o universo, para as leis divinas universais,
é o seguinte: eu quero paz, mas está pensando em maledicência, pensando mal dos outros, pensando que todo mundo vai fazer o mal e é falso. Então, como que você vai receber paz se você está emitindo todo o tempo ansiedade e inquietude? Se você quer um amor, encontrar uma pessoa que ama, mas todo o tempo pensa em carência, em eu não consigo viver sozinho, eu não sou bom o suficiente, mas na hora de rogar, só na hora de rogar, pede que tenha alguém que seja um companheiro. Mas na prática do dia a dia, a emissão é o oposto. O universo responde a energias. Isso vale para o dinheiro também, né? Eu preciso encontrar um emprego melhor, oportunidades, ter clareza do que fazer para ganhar recursos financeiros. Mas na prática não busca fazer a sua parte trabalhando, estudando, buscando abrir oportunidades, e aí quer que o recurso venha sem que você emita a energia e a força motora para que isso possa acontecer. Portanto, como Emmanuel nos disse, o que nós temos que fazer é ficar alertas ao que é que nós estamos de fato buscando e não somente aquilo que nós estamos falando que queremos, né? O nosso dia a dia, o que nós emitimos de energia é o que vai retornar para nós. Isso é muito sério, porque nós temos um hábito e a sociedade muitas vezes nos imputa, nos insere essa negatividade, esse hábito ruim de emitir coisas negativas, de vibrar na falta, na carência, no que nós não temos, mesmo que nós desejemos o oposto. E aí a gente tem que mudar este padrão. Um treino constante, dia a dia, vigiando o pensamento. Pensou algo ruim? Opa, cancelo esse pensamento e penso o oposto. Eu vou receber, eu vou me esforçar, eu vou trabalhar, eu vou fazer a minha parte. E aí o universo, com o tempo, com paciência e perseverança, vai nos trazer, né, o que nós precisamos. Então, que nós possamos compreender e fazer a nossa parte, porque aí é certeza, tudo que buscas, acharás, como o Mestre Jesus nos ensinou. Para nós continuarmos essa reflexão, nós vamos ler o nosso livro amado, Jesus no Lar, ditado pelo Espírito Neo Lúcio, psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte, tópico 28, a resposta celeste. Solicitando Bartolomeu esclarecimentos sobre as respostas do alto às súplicas dos homens, respondeu Jesus para elucidação geral. O antigo instrutor dos mandamentos divinos ia em missão de verdade celeste de uma aldeia para outra profundamente distanciadas entre si, fazendo-se acompanhar de um cão amigo, quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o número de milhas que o separava do seu destino. Reparando que a solidão em plena natureza era medonha, orou, implorando a proteção do Eterno Pai, e seguiu. Noite fechada e sem luar, percebeu a existência de larga, confortadora cova à margem de uma trilha em que ele avançava, e acariciando o animal que o seguia vigilante, dispôs-se a deitar-se e dormir. Começou a instalar-se pacientemente, mas uma espessa nuvem de moscas vorazes o atacou de chofre, obrigando-o a retomar o caminho. O ancião continuou a jornada, quando se lhe deparou volumoso riacho num trecho em que a estrada se bifurcava. Uma ponte rústica oferecia passagem pela via principal, e além dela, a terra parecia sedutora, porque mesmo envolvida nas sombras noturnas, semelhava-se a extenso lençol branco. O santo pregador pretendia ganhar a outra margem arrastando o companheiro obediente, quando a ponte se desligou das bases, estalando e abatendo-se por inteiro. Sem recursos agora para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo e, encontrando uma robusta árvore ramalhosa e acolhedora, pensou em abrigar-se convenientemente, porque o firmamento anunciava a tempestade pelos trovões longínquos. O vegetal respeitável oferecia asilo fascinante e seguro no próprio tronco aberto. Dispunha-se ao refúgio,
mas a ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu partindo sem remissão. Exposto então à chuva, o peregrino movimentou-se para adiante. Depois de aproximadamente 2 milhas, encontrou um casebre rural mostrando doce luz por dentro e suspirou aliviado. Bateu à porta. Um homem ríspido que veio atender foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a seguir além. Acomodou-se como pôde debaixo do temporal, nas cercanias da casinhola campestre. No entanto, a breve espaço, notou que o cão, aterrado pelos relâmpagos sucessivos, fugia a uivar, perdendo-se nas trevas. O velho, agora sozinho, chorou angustiado, acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite ao relento, alta madrugada, ouvindo os gritos e palavrões indistintos, sem poder precisar de onde partiam. Intrigado, esperou o alvorecer, e quando o sol ressurgiu resplandecente, ausentou-se do esconderijo, vindo a saber por intermédio de camponeses aflitos que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana onde lhe fora negado o asilo, assassinando os moradores. Repentina luz espiritual aflorou-lhe na mente. Compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que uivava, lhe garantira a tranquilidade do pouso. Informando-se de que seguia um trilho oposto à localidade do destino, empreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem, e junto à ponte rompida foi esclarecido por um lavrador de que a terra branca do outro lado não passava de um pântano traiçoeiro, em que muitos viajeros imprevidentes haviam sucumbido. O velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara, e quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou-lhe que o tronco, dantes acolhedor, era conhecido como um covil de lobos. Muito grato ao Senhor, que tão milagrosamente o ajudara, procurou a cova onde tentara repouso, e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçado ao infinito reconhecimento aos céus pelas expressões de variado socorro que não soubera entender de pronto, prosseguiu adiante, são e salvo, para o desempenho de sua tarefa bendita. Neste ponto de curiosa narrativa, o Mestre Jesus fitou Bartolomeu demoradamente e terminou. O Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Que assim seja. Eita! Esse trecho lindo fala diretamente ao nosso coração e alma. Como o Evangelho nos disse, nós temos que ter perseverança, mas essa perseverança precisa estar acompanhada de fé, oração e de compreender que, uma vez entregue as nossas dificuldades nas mãos de Deus, Ele está fazendo o que é melhor para nós. E não exatamente o que é melhor para nós é o que nós desejamos naquele instante. Quantas e quantas vezes nós passamos por algumas situações e não acontece exatamente o que nós queremos, desejamos. Passa um tempo, às vezes até mais de ano, a gente olha para trás e observa que tantas coisas venturosas e boas em nossas vidas não teriam nos acontecido se nós tivéssemos seguido aquele rumo que naquele momento nós desejávamos. Mas quando nós pedimos ajuda aos céus, pedimos em oração que Deus nos ajudasse, nós recebemos a ajuda sem reconhecer e saber que estávamos sendo ajudados. Muitas e muitas vezes, uma doença pode ser uma ajuda para a alma crescer, para a gente não errar e fazer coisas que às vezes saudável iríamos realizar e que não nos seriam coisas proveitosas do bem que nos fariam crescer. Ou muitas vezes são situações difíceis, mas que nos fazem aprender e nos tornar almas e seres humanos melhores. E são essas
as tarefas da vida. Nós estamos aqui para isso. Mas na nossa limitação, como bebês espirituais, muitas vezes nós não sabemos reconhecer a ação da providência de Deus, a ação dos bons anjos e mentores nos guiando, mesmo com situações difíceis, que são muitas vezes necessárias, né? Então, o que esses dois textos vêm nos ensinar temos que ter perseverança no bem, junto com fé, porque se nós fazemos a nossa parte, perseverando, buscando, nós vamos achar aquilo que nós estamos querendo. Só que nem sempre isso vem na roupagem que nós imaginamos, porque nós temos uma visão limitada da vida eterna. E Deus, com os anjos e mentores que nos auxiliam, tem uma visão perfeita, muito mais ampla, e nos guiam por amor, mesmo que nós não reconheçamos essa luz e essa guia no caminho, tá bom? E dentro deste contexto, eu trouxe hoje um artigo científico para nós refletirmos, cujo título é o seguinte: Persistência, definindo a construção multidimensional e criando uma medida. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Personalidade e Diferenças Individuais. E os autores principais são o Matt Howard e o Matthew P. Crainer, que são os autores responsáveis por esse estudo científico. O que esses autores nos trazem nesse estudo é uma forma de medir e os fatores que influenciam a persistência. Então, para fazer um estudo científico, eles levantam questionários e perguntas e pontos que devem ser avaliados para saber se a pessoa é persistente ou não, e aplicam esse questionário de persistência em populações para saber o que é que a persistência traz de retorno. E o que eles nos mostram é o seguinte, que a persistência ela está associada com uma persistência apesar do medo, uma persistência apesar das dificuldades e às vezes uma persistência que é inadequada, ou seja, é uma persistência que é cabeça dura, né? Insistindo em pontos que claramente vários sinais já deram à luz de que não é aquele caminho que deve ser seguido. E que quando a pessoa realiza a persistência correta, que é, apesar do medo, das dificuldades, apesar dos problemas, mantém o foco no bem, no que é bom e justo, aquilo traz a médio e longo prazo recompensas para esta pessoa. E isso melhora a qualidade de vida, o bem-estar e o entendimento de felicidade, de estar bem daquela pessoa. Ou seja, cientificamente mostrando que ter persistência em coisas boas, né, uma persistência lúcida, nos traz bem-estar, felicidade e a paz que nós buscamos. Que nós, então, possamos aprender com o Mestre Jesus e com os estudos científicos que vêm nos mostrando que nós temos a capacidade de construir o nosso destino, a nossa vida, mas quando nós persistimos no bem, com oração, fé e entregando os caminhos a Deus, desde que nós façamos a nossa parte, tá bom? Muita gratidão por esse evangelho e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Deus, Pai de amor e bondade, pedimos, Senhor, a Tua luz e bênção, para que saibamos diferenciar a persistência boa daquela que é equivocada, e que saibamos nos abrir para a inspiração dos anjos e mentores de luz, pois tudo que é bom e amor vem de mais alto. Tudo que emitimos, que é bem e luz, nos trará multiplicadas bênçãos na nossa vida e em nossa existência. Que saibamos reconhecer isso no nosso dia a dia e no passo a passo. Abençoe enormemente os que mais precisam e os nossos anjos e mentores de luz. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.